Muito boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando aqui mais uma live promovida pela Comissão de Seguridade Social da OAB Pernambuco, em parceria com a ESA, Escola Superior da Advocacia. E eu sempre reitero aqui que a ESA tem sido realmente uma grande parceira na realização dos nossos eventos, né, especialmente em momentos de restrição, em que as atividades presenciais realmente são impossíveis nesse instante. Não fosse toda a estrutura disponibilizada pela ESA, tecnológica, nas plataformas digitais, não poderíamos continuar a fazer nossos eventos. Então, registro aqui os parabéns e os agradecimentos ao diretor-geral Mário Guimarães, pelo seu empenho desde o começo, no ano passado, da pandemia, que não reservou, assim, não economizou esforços para que a gente pudesse continuar a qualificar, informar e passar, né, conhecimento para a advocacia previdenciária pernambucana. Hoje, de forma muito especial, vamos tratar de um tema, né, que é o grande nicho hoje de mercado pós-reforma, que é planejamento previdenciário, né, por isso a importância da gente trazer isso para debate. E ninguém melhor para falar sobre isso do que a professora Schneide Mafra, que é, além, né, de advogada, professora, vice-presidente da nossa Comissão de Seguridade Social, e que nos brindará hoje com o aprofundamento desse tema, os principais pontos, e sem dúvida será de grande valia para a gente que atua no dia a dia na advocacia, que é um produto relativamente novo, né, que a gente está oferecendo aos nossos clientes. Quanto mais informação, melhor. E, para que a gente não perca mais tempo, eu quero de logo passar a palavra para a Schneide, para que ela possa iniciar a sua fala. Muito boa noite a todos. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui. Eu que adoro falar sobre planejamento previdenciário, adoro falar, né, de organização, de mapeamento da vida. E isso aqui é hoje, como o Felipe bem colocou, algo fundamental. Conquistamos, Felipe, né, nesse mês de março de 2021, alteração na nossa tabela da ordem, com a inclusão do planejamento previdenciário, que ainda não existia. Então, a dúvida que permeava de quanto eu cobro, como é que eu faço, está na lista, não está na lista, não existe mais, está lá na lista, tem os valores, então dá para fazer essa cobrança de uma forma mais tranquila, né, mais pacífica, digamos assim. Então, hoje, o advogado previdenciário que não domina o planejamento está ficando, né, no finalzinho da fila, porque todo mundo, eu vou dizer a vocês, todo mundo que eu atendo de previdenciário precisa fazer um cálculo. Nem que seja uma coisa rápida, para dizer, doutora, quando é que eu me aposento? Aí eu faço aquela conta rápida. Mas muitos precisam de uma análise mais minuciosa, de um tempo realmente dedicado, porque não é assim, Felipe, eu vou fazer teu planejamento, eu olho aqui e digo, ó, só a data é essa. Não, eu preciso fazer uma análise de várias situações para ver de fato qual é a situação, minha gente. E aqui acho que a palavra importante, talvez a palavra mais importante no planejamento previdenciário é responsabilidade. E a gente está decidindo a vida de uma pessoa para o resto da vida dela. Então, aquele valor que muitas vezes a gente pensa, mas R$100 a mais, a menos, não vai impactar em nada. 200 aqui vai impactar, pessoal, porque aquela vai ser a única renda que a pessoa vai ter de uma decisão que a maioria das vezes é irreformável. Pede isso mesmo, eu já escutei advogado dizendo a cliente, pede isso mesmo, depois a gente resolve. Não se resolve. Muitas coisas não se resolvem. Fator previdenciário aplicado, né, Felipe? Não tem o que fazer, não, a menos que se ache uma brecha de um período especial e não sei o quê, e se vá para uma revisão nesse sentido. Se não, infelizmente, tem gente que morre com 50% do valor do benefício. Eu vou mostrar aqui para vocês, fiz uma apresentação, depois, se quiserem, eu compartilho com vocês todos os slides. Eu sei que é sempre um pedido grande a história de compartilhar material, então estou sempre à disposição para compartilhar com vocês. Botei aqui essa menina, né, com a mão na cabeça, aperreada com os cálculos, porque é muito disso que eu vejo, e eu confesso que me espelhei muito na minha filha, né? Vez por outra eu havia assim, estudando matemática, minha filha, o que foi? E planejamento previdenciário nada mais é do que matemática.
análise de dados matemáticos, interpretação de dados matemáticos. Então, de nada adianta eu ter 10 sistemas de cálculo jurídico se eu não souber criticar o cálculo, se eu não souber o que é que eu quero com aquele cálculo. Então, pessoal, tem que se focar em matemática, a gente tem que sair daquela história dos 20% e 30% de honorários. O negócio mudou um pouquinho de figura. Precisamos entender, de fato, como é que funciona para eu poder explicar ao cliente, não é simplesmente entregar o cálculo e, ó, toma aí. Não, tem que explicar. Eu gosto muito até de usar o celular na hora, faço as contas, confiro, digo qual é o investimento, ó, a gente divide por tantos meses, tantos anos que você vai viver, tantos anos vezes 13 meses de benefício, dá isso, dá aquilo. Gosto de fazer aquela coisa bem dinâmica para o cliente ir percebendo o que é que ele de fato está ganhando e se aquele investimento vale ou não vale a pena. Então, não fiquem assim, abram os olhos, estudem, né, que as coisas começam a ficar mais claras. E sempre as minhas frases de início, né, para quem me conhece, 90% do sucesso se baseia em insistir, diz lá o Woody Allen. E é por aí. Então, o primeiro planejamento vai ser difícil, o segundo, o terceiro. Eu lembro que eu comecei a fazer planejamento previdenciário há uns 6 anos atrás. Eu recebi um e-mail, naqueles mailing, de um curso de planejamento previdenciário. Eu estava começando a advogar na área e eu disse, vamos embora, né? Eu quero aprender esse negócio. E a aula inteira, foram 2 dias de aula, era utilizando planilhas do Excel. Então, a gente colava, copiava em várias fórmulas. Eu nunca tinha mexido com Excel. Então, foi uma experiência maravilhosa, porque eu comecei a entender, de fato, o que é PBC, como é que funcionam os cálculos, os reajustes, e aprender a mexer no Excel, que era uma coisa que eu, particularmente, não sabia fazer. E, hoje em dia, com as evoluções, a gente não precisa mais ir para a planilha do Excel, a gente não precisa mais ficar digitando salário de contribuição um a um, como eu cansei de fazer. Agora não, a gente importa o CNIS e o sistema faz tudo para a gente. Então, quem está começando a advogar agora, pense no mundo moderno, digital, e muito mais fácil do que o osso que a gente ruía há um tempo atrás, né? E não um tempo muito distante, não, 5, 6 anos atrás, as coisas eram bem mais difíceis. Para quem não me conhece ainda, Felipe já apresentou, meu nome é Sinaide Mafra, sou professora, advogada, faço parte da comissão da OAB e estou aqui à disposição para vocês, para conversar sobre planejamento previdenciário, agora, depois, todo mundo sabe que eu estou sempre disponível, então qualquer pergunta, mandem inbox, mandem por aqui, eu estou tentando acompanhar um pouco do movimento aqui no Instagram, mas o que passar, depois podem falar comigo no meu perfil de professora, certo? E aí, quem é meu cliente, pessoal? O que é que eu posso, né? Onde é que eu posso abrir a visão, assim? Como é que eu capto, né? Esse é o dilema. Para quem eu vou vender planejamento previdenciário? Pessoal, né? Data vem os entendimentos contrários. Eu acredito que o planejamento é algo para todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Tá aqui até vários corações. Não sei se já ouviram um conceito de marca chamado Love Brand. Então, fiz toda essa menção. Felipe sabe que meus slides são todos com fundo de alguma mensagem subliminar. E aqui é uma mensagem de Love Brand, né? Quem é meu cliente? É todo mundo. Todo mundo, e ainda digo mais, do mundo todo, pessoal. Porque com a quebra das fronteiras agora, com a internet mais efetiva, com a digitalização, eu posso atender qualquer pessoa. Então, o planejamento de uma pessoa que trabalhe nos Estados Unidos e continue contribuindo como contribuinte facultativo aqui. Na Itália, na Alemanha, na China, onde quer que seja, eu posso fazer um planejamento. Tem todos os tratados internacionais lá no site do INSS, então dá para ver os acordos de cooperação super tranquilo. Eu posso fazer um planejamento de uma pessoa que tem hoje 16 anos e ainda não começou a contribuir? Claro. Se ele quer saber como é que faz, se pode contribuir como facultativo, qual valor ele deve contribuir, se ele se enquadra numa alíquota de baixa renda, se não, isso é um planejamento. Eu fiz uma palestra um tempinho atrás, que o nome da palestra era Me Formei e Agora?
E era uma palestra que abrangia, era para o pessoal de odontologia, pessoas do primeiro ao 10º período. E qual era o objetivo? Ensinar a planejar a vida. Como é que eu contribuo? Qual é o valor correto do meu salário de contribuição? Onde é que eu emito a guia? E não sei o quê. Isso tudo é planejamento. Então, essa história de que planejamento previdenciário é assim como a gente planeja comprar um apartamento e construir as coisas. E a gente pensar que é uma decisão de como eu vou ficar velha, porque a gente não tem educação previdenciária. Então, pensar a muito longo prazo é algo difícil para o brasileiro, né? Pensar em poupar, em economizar, é algo difícil, mas é algo fundamental. Então, posso atender quem? Todo mundo, sem nenhuma exceção, certo? Sabendo-se que só pode começar a contribuir. Meu filho Pedro, 3 anos, posso fazer o planejamento dele? Posso, mas ele não pode contribuir ainda, somente a partir dos 16, na condição de facultativo, certo? Tem espaço para o planejamento previdenciário ainda? Um monte de espaço. A emenda condicional 103 deixou para a gente um legado maravilhoso de demandas. Então, o planejamento previdenciário é fundamental neste cálculo. Hoje, minha gente, é uma coisa que a gente conversava muito no pré-reforma, e parecia coisa antipolítica, né? Da reforma, quando a gente dizia que a proposta principal é trabalhar mais e ganhar menos. Mas quando a gente vai para os cálculos, o que a gente tem é exatamente isso. É, por exemplo, um cálculo para aposentar em 2025, ganhando R$ 3.700, e se a pessoa for para 2029, ela vai ganhar 3.600. Você faz, opa, como assim? Eu vou trabalhar 4 anos a mais e vou ganhar 100 a menos? Que conta é essa? Mas então isso é a orientação também que a gente precisa passar, porque às vezes o cliente fala, não, eu vou trabalhar mais 5 anos, eu aguento. Mas 5 anos, meu amigo, você vai trabalhar e vai ganhar menos, você não vai ganhar mais. Então, eu atendi uma cliente um dia desse, que eu alertei exatamente com relação a isso. Eu disse, Fátima, uma queridíssima, disse, Fátima, se tu ficar, tu já está no tempo de receber um valor bom. Se tu ficar mais, tu vai ganhar menos. Ela fez né? Mas R$ 100 a menos, para mim, não vai fazer diferença, porque nesses 5 que eu trabalho, eu vou receber PL, plano de saúde, vou me organizando para esses 5 anos. Eu disse, beleza, mas você tem ciência de que hoje você atingiu o melhor benefício. Lógico que ela já pode, minha gente, daqui a 5 anos, já que ela já atingiu o melhor benefício, ela já tem direito adquirido, pedir esse benefício de agora, certo? É uma atenção que a gente precisa ter. Se ela já tem o melhor benefício hoje, daqui a 5, ela vai ter que ter esse. Mas a questão é que eu dizer ao cliente, você precisa trabalhar mais, porque mais tempo vai ser melhor para você. E nem sempre a realidade é essa, certo? Planejar, lá do dicionário do Michaelis, é um ato realmente de planejar, uma tarefa com utilização de métodos apropriados. Então, não é qualquer pessoa que vai fazer um planejamento previdenciário, tem que ser um advogado previdenciário habilitado para tal. Não é qualquer canto, né, que vocês vão fazer um planejamento que vai dar certo, certo? Ainda tem aqui, determinação de ações para atingir as metas estipuladas por uma pessoa, por uma empresa, órgão, por uma pessoa também. Então, planejar é algo realmente assim a longo prazo, e não quando está ali pertinho de aposentar, eu vou lá resolver. E quando vai ver, não tem PPP das empresas que trabalhou, tem um monte de vínculos temporâneos, não tem mais as guias, não tem mais um monte de coisa, e a vida da gente vai ficando complicada para fazer esses acertos inteiros. Como eu disse a vocês, na minha concepção, o planejamento é um mapeamento da vida previdenciária do cliente. Então, para isso, eu preciso verificar qual a atividade que ele exerce, se ele qual a categoria de contribuinte, se ele é contribuinte individual, se ele é facultativo, se ele é carteira assinada ou seletista, né? Se ele é empregado, se ele é trabalhador rural, se ele é trabalhador intermitente, se ele é empregado doméstico. Então, tudo isso eu preciso fazer, né? Eu preciso mapear
no momento que eu encontro o cliente. Então, essa consulta inicial tem que ser, de fato, uma consulta demorada, né? Que você destrinche tudo para saber da vida do cliente. Desculpa, eu vou te fazer um monte de perguntas aqui. E você vai fuçando a vida do cliente para poder dar o diagnóstico. Se ele tem contribuições para RPPS, se ele tem contribuições para RGPS, se ele vai levar tempo de um canto para o outro, ou o contrário, lembrando as alterações relativas à certidão de tempo de contribuição da Lei 13.846, que extingue o vínculo. Qual é também a data de ingresso no sistema, porque a partir disso também teremos regras de transição, regras antigas, direito adquirido e por aí. E aí, né, botei no final, mas qual é a perspectiva do cliente? O que ele está pensando para o futuro? Porque muitas vezes a gente faz toda uma conta e o cliente fala, doutora, não aguento mais trabalhar. Eu sei que eu estou perdendo 40% do meu benefício. Eu sei que eu vou pagar fator previdência, mas, doutora, eu não aguento mais trabalhar. Não adianta a senhora ficar aí tentando me convencer, porque eu não aguento mais trabalhar. Eu escutei esses dias de uma cliente, ela fez assim, Sinaide, tu faz o que tu gosta. Então, tu vai ficar velhinha, né? Bengala, trabalhando porque tu gosta, tu fica feliz com isso, mas eu não sou mais feliz com o que eu faço. Eu quero sair da empresa. Eu disse, nossa, realmente. E eu escuto muito isso. Então, isso é uma das perguntas que a gente precisa fazer ao cliente. Então, esses os cenários, você vai perder tanto, mas o que é que você quer? Eu não posso dizer ao cliente, né, o que eu quero. Ele que tem que saber que, no final das contas, o que é melhor para ele. Passo a passo, é a investigação mesmo. Reunião de documentos, informações cadastrais, contagem de tempo de contribuição, análise das atividades, inatividades, salários de contribuição do segurado, análise dos direitos atuais, simulação da renda e, por óbvio, as conclusões. Eu geralmente entrego um parecer escrito, né, com tudo que eu averiguei daquela situação. Então, bota, aqui tem extemporaneidade, aqui tem isso, tem que corrigir isso dessa forma. Se fizer tudo isso, você vai ter direito em tal data. Lembrando que isso é uma previsão para o futuro. Os clientes perguntam muito, mas doutora, você acha que eu vou conseguir chegar em 2029? Eu disse, não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia se em 2029 as regras vão ser as mesmas. Até porque, né, a gente sabe que com a emenda condicional 103, que é a reforma da Previdência, houve uma desconstitucionalização da legislação previdenciária. Então, a qualquer momento, podem surgir alterações. Para quem é aí advogado e já atua no previdenciário, a lei o tempo inteiro diz assim, até que lei discipline, inclusive artigo 26, a forma de cálculo vai ser dessa forma. A lei pode mudar a qualquer momento. Então, alertar o cliente de que isso não é verdade absoluta. Isso é uma projeção futura baseada nas regras atuais, certo? O que é que a gente vai precisar ver? CTPS, não dá para fazer análise sem as carteiras de trabalho. Doutora, eu não trouxe, não tem problema, não vou poder fazer nada. Você traz tudo e a gente analisa. Sinaide, posso pegar a CTPS digital? Pode, mas a carteira velhinha do papel, que regra geral tem as principais informações. As carteiras digitais não têm as atualizações de salários, atualizações de funções. E lá atrás, quando a gente vai folheando as carteiras, tem muitas informações importantes. Quando a gente olha no vínculo, por exemplo, alguém foi contratado como auxiliar de operador de máquina. De repente, ele passou para eletricista. Vejam, são situações diferentes. E essa alteração do contrato de trabalho, essa alteração de função, não está lá na capinha, naquela parte do contrato, ela está lá atrás, nas alterações de cargos e salários, certo? Então, olha a carteira com calma. NIT é outra coisa, hoje em dia já nem tanto, mas na nossa época, né, Felipe? Era NIT que só. A pessoa ia lá, começava a trabalhar, o povo abria o NIT. A pessoa ia lá contribuir como contribuinte individual, era outro NIT. Eu tenho cliente que tem 4, 5, 6 NITs. Eu tenho 2. Então,
Se a gente tem contribuições em NITs diversos, e muitas vezes o INSS não cruza isso, as contagens de tempo não vão bater. Eu vou estar contando aqui 30 anos, o INSS está contando 12, está contando 15, porque ele não unificou os NITs. Isso acontece demais. Microfichas é uma coisa bem antiga, mas a gente pega clientes que têm período ainda de microficha. GPS, teve uma situação recente, que eu terminei até judicializando, que o cliente tinha GPS, juntou no processo administrativo, mas juntou só a frente da GPS, não digitalizou o verso. E o INSS indeferiu, não tem tempo. Deu 4 anos e um pouquinho para ele. Aí eu fui e fiz o recurso administrativo. Quando entrei com o recurso administrativo, a gente botou o verso, né? Que tinha autenticação mecânica. Já pulamos para quase 12 anos de tempo de contribuição. E tinha mais uma outra divergência, que o Conselho de Recursos terminou mandando para o INSS averiguar, o INSS demorou no cumprimento, eu terminei judicializando, porque ele já passou dos 15 anos faz tempo, no processo desde 2018. Então, analisar, pegar as GPS, frente e verso, conferir se está pago, se está tudo certinho, porque às vezes um mesinho daquele vai fazer diferença, principalmente para a carência. CNIS atualizado, que a gente também agora tem uma facilidade enorme, pelo site do meu INSS, criou a senha, maravilha, puxa o CNIS e vai confrontar as informações. Contrato social para quem tem empresa e alterações, quaisquer documentos emitidos pelo INSS. Eu gosto de dizer assim para o cliente, olhe, traga tudo. Eu tenho uma lista de documentos. Aí ele fala, mas eu estou dando umas coisas bem velhinhas, mas traga. Veja lá se você acha contrato social, da época que você era empresário. Veja se teve baixa, veja se tem declaração de prolabore, imposto de renda velhinho, que se eu tiver, traga, ou a senhora tiver, traga para eu analisar. Porque às vezes a gente está precisando de um tempinho, de nada, para fechar aquele tempo para aposentadoria, e a gente acha nesse universo de documentos antigos, certo? Como é que eu comprovo os vínculos? Já dei a brecha aqui para vocês, né? Artigo 10, incisos falam do empregado urbano e rural, 11, auxiliar local, 13, trabalhador avulso, 17, empregado doméstico e 20, contribuinte individual. E aqui vale uma ressalva gigante, né, Felipe? A gente tem um membro na nossa comissão, doutor Sérgio Galvão, doutor, o senhor está por aí. Eu disse a ele que ia mandar um oi, que é um mestre nessa parte de direito administrativo, que foi servidor do INSS, então sabe a IN 77, né? De cabo a rabo, isso é velho. Meu Deus, eu estou com umas frases tão velhas, Felipe, eu estou me identificando velha quando eu começo a falar esses verbetes de antigamente. Então, precisa saber, de fato, o que é que tem na IN 77 para a gente cumprir o processo administrativo de uma forma correta. Os enunciados do Conselho de Recursos também são fundamentais. E aqui no enunciado 2, ele diz que não se indefere benefício sob fundamento de falta de recolhimento de contribuição, quando a responsabilidade tributária não competia ao segurado. Então, se eu que tenho que contribuir, minha gente, eu não posso dizer, eu esqueci, INSS, foi mal. Não tem, a responsabilidade é minha. Agora, se eu sou empregada, a responsabilidade é do meu empregador, certo? Isso é muito importante, porque se considera presumido o recolhimento das contribuições do segurado, empregado, inclusive o doméstico, do trabalhador avulso e a partir da competência de 2003 do contribuinte individual prestador de serviço, certo? Então, decorem esse enunciado, deixem assim, estou precisando de uma coisa diferente, vai lá nos enunciados e procura o que é que eles entendem. O valor da carteira de trabalho também não é absoluto, ele não tem um valor probatório absoluto, mas é prova suficiente para fins previdenciários se não tiver nenhum defeito formal. Se não tiver rasurada, se não tiver toda manchada. Às vezes eu atendo cliente que a carteira está desfalecendo, né? Toda manchada, tomou banho, até para ver as informações é difícil. Então, é complicado. Utilizar uma carteira que a gente fica na dúvida se aquilo ali é verdadeiro ou não, certo? Posicionamento jurisprudencial, súmula 75 da TNU, também fala que a carteira de trabalho, em relação à qual não se aponta defeito formal, que lhe comprometa a fidedignidade, goza de presunção relativa de
veracidade. Empregada doméstica, isso aqui é algo importante, né? Sempre alguém me pergunta, professor, empregada doméstica não tem recolhimento. Atendi um cliente ontem que queria resolver da vida da empregada dele. Veja, o artigo 10 fala sobre o tema. Diz que precisa de registro contemporâneo com as anotações, contrato registrado em época própria, recibos de pagamento também em época própria. Na inexistência destes, informações de recolhimentos efetuados em época própria, constante no CNIS. O que é em época própria, minha gente? É pago dentro do prazo, certo? Se eu pago fora do prazo, isso está extemporâneo, certo? E se não tiver recolhimento? A empregada tem lá a carteira de trabalho assinado, mas não tem um recolhimento. Nesse caso, a empregada deve apresentar a carteira de trabalho que apresente características de contemporaneidade. Então, se de fato foi assinado tudo, tá lá, vai ter que ser reconhecido, certo? É fácil assinar? Não, não é simples assim, certo? Se não conseguir, se não tiver nenhum documento, o que é que pode ser feito? O mestre Sérgio Galvão sabe bem, JA, que é JA, SINAID, justificação administrativa, está lá dentro do processo administrativo do INSS. E nós, contribuintes individuais, como é que fazemos? A gente tem a obrigação, por conta própria, como eu já disse, até o dia 15 de cada mês, pagar a nossa guia de GPS, certo? Até o dia 15, então a gente está hoje, dia 10. Então, até o dia 15 desse mês, eu vou pagar a competência do mês de maio. E por aí vai. Sinaide, quem faz minhas contribuições é meu contador. Certo, tu tá se fiscalizando se o contador tá pagando em dia, tá emitindo as guias tudo certinho. Ah, confio nele, tá certo. Atendo demais pessoas que chegam quando eu vou ver, mas não tem contribuição. Mas não, o meu contador tava pagando, mas não tava. Tem alguma coisa errada, porque não tá aqui no CNIS. Aí começa a confusão, né? Vou ligar para o contador e quando vai ver, não estava. Ah, parei de pagar, eu estava pagando em cima de um salário mínimo. Quando a pessoa tem uma retirada de Prolabore muito maior. Então, essas coisas têm que ser ajustadas, pessoal. Não é assim, vai contribuindo, é a vida de vocês que está em jogo. E eu digo ainda mais. Hoje em dia, fazer esse cálculo não é só pensando na aposentadoria. A gente vive um momento muito importante do ponto de vista, né, de morte mesmo. Algo que talvez poucas pessoas tenham pensado na vida, hoje é algo iminente. Então, esse planejamento de eu saber quanto eu vou contribuir é importante para quem eu vou deixar. Porque quanto maior a minha contribuição, maior vai ser esse valor da pensão por morte, que está bem mitigado com essa história dos 50% mais 10%. Então, não pensem só em você, pense nos seus dependentes também, certo? Quando a contribuição é a cargo da empresa, tem que ser feito 20% do total das remunerações, pagas ou creditadas a qualquer título. E a empresa tem até o dia 20 do mês subsequente para fazer a contribuição. É diferente do contribuinte individual que vai lá e contribui sozinho, certo? Comprovação do exercício de atividade. Não vou ler todos aqui, mas está lá no artigo 32, profissionais liberais que exigem inscrição em conselho de classe como agente, inscrição, documentos que comprovam o efetivo exercício. Mas como é que eu comprovo que eu sou advogada? Tem processo? Não. Vai lá no tribunal, pega uma lista com todos os processos que estão no seu nome, desde o dia que você começou a atuar. Eu fiz isso na época que eu tirei o AB lá no TRT. E tinha um monte de processos no meu nome, inclusive processos de quando eu fazia audiência, que a gente podia fazer audiência quando era estagiário, e quando eu consegui a carteira da OAB, eu já tinha uma lista de processos no meu nome, como se a advogada fosse, quando na realidade não era. Então, a gente consegue comprovar a atividade desde aquele primeiro dia que eu tenho processo distribuído no meu nome, certo? Titular de firma individual, documento registrado em órgão, sócios que recebam remuneração pelo trabalho, contrato social, alterações contratuais, contribuinte empresário, né? Entre 1960 e 1999, comprovar a retirada de Prolabore ou exercício de atividade na empresa. Isso aqui é bem interessante, porque a gente pega muito, né? Que inclusive aparece no CNIS, empresário, autônomo, que são categorias que existiam antigamente. Veja que aqui está falando de 60
a 99. Eu não tinha nem nascido em 60, né? Muito daqui, então, nem acho que nem 99. Então, a gente precisa analisar, como tudo no previdenciário, a época do fato. Aquilo lá, aquela contribuição lá de trás, como é que era? Qual era a data de pagamento lá em 1960? Tá? Como é que foi feito? Tudo isso eu tenho que retroagir para analisar. Então, perceba que fazer um planejamento previdenciário não é caldo de cana. Eu preciso ir ao caso a caso para não dar uma resposta equivocada. De repente, a pessoa tem 3, 4 anos de empresário que a gente pode conseguir e que eu ignorei, porque eu disse, não tem contribuição, não tem jeito. Mas depois foi, doutora, mas eu tinha para o Labore, eu tenho as contribuições todas registradas no meu imposto de renda. Opa, eu tenho uma RAIS que comprova que eu fui funcionário de tal empresa, eu tenho o extrato analítico da FGTS, e aí os documentos vão aparecendo, certo? O MEI precisa de certificado de condição de MEI, o individual que presta serviço por conta própria, ou o contribuinte individual equiparado à empresa, a apresentação das guias ou carnês de recolhimento. Os autônomos geralmente precisam do comprovante do exercício de atividade ou inscrição na prefeitura e os pagamentos de ISS, quem é autônomo paga ISS. Então, essas são algumas, né, das situações para comprovação. Para quem nunca viu, temos aí uma microficha, vejam, períodos aqui cadê o ano? 1980, junho de 84. Então, vejam que negócio velho. Agora, imagina, isso aqui não está no CNIS do cliente, tá? Ele que chegou com a microficha. Imagina se ele não tem a microficha. Isso não está registrado no INSS. Não tem mais guia de pagamento. Vai para onde o tempo? Perde-se. Então, quando o cliente disser, doutora, eu tenho um papelzinho velho lá, amarelo, cheio de um número pequenininho, traga para eu ver. Na dúvida, traga para eu analisar, certo? Então, veja, isso aqui é uma microficha, para quem não conhece. Não se espante, isso aqui é importantíssimo. Ó. Cadastro de contribuinte individual, emitido em junho de 84 pelo antigo INPS. Aqui também, ó, as coisinhas velhas. Uma guia de GPS também de 82, ó, autenticação mecânica, tá aqui em cima. Aqui um CNIS com 2 NITs, um NIT principal e um NIT secundário. Um CNIS que é meu, tá? Ó, que legal aqui, pessoal. Prestem atenção nos indicadores. O que é IEAM? Você fala, meu Deus, o que é IEAM? Minha gente, lá embaixo tem legenda. Não precisa se estressar, não precisa dar Google para saber o que são esses indicadores. Tem lá, IEAM, exposição, agente nocivo informado pelo empregador. Então, o próprio empregador reconheceu que eu estava exposta a agente nocivo, eu era dentista nessa época. E já tenho aí, né, 2 anos vezes 20%. Já tem um acréscimozinho do meu tempo de contribuição reconhecido pelo meu empregador à época. Isso não acontece normalmente, né, minha gente? Isso é bem difícil, mas pode acontecer. Então, se vocês perceberem isso e está se discutindo tempo especial, maravilha, meu empregador já reconheceu aquele tempo como tempo especial. E para contar o tempo, como é que eu posso fazer? O e-site do INSS faz a contagem de tempo, mas não faz, por exemplo, a conversão. Acabei de dizer aqui que eu tenho 2 anos, né, de julho de 2004 a abril de 2006. Vejam que também nem tem data fim aqui, tem um buraco, né, não encerraram meu vínculo. E eu quero converter isso como especial. Como é que eu faço? Gente, tem que ir para um sistema de cálculo, certo? Eu uso o site do INSS só para ver o que é que o INSS está reconhecendo de tempo. O que é que ele está reconhecendo de carência? Para poder fazer o confronto com o que o meu sistema de cálculos vai fazer. Senão eu digo, o que é que tu usa de sistema de cálculo? Eu uso todos. Eu tenho todos que estão aí. Minha filha, você paga 5 sistemas de cálculo? Pago, eu sou professora, né? Sou meio doida também, eu gosto de conferir os cálculos. Então, eu uso. Qual que você usa preferencialmente? Eu sou fã do Prévios, né? Não tenho vergonha de assumir. Eu uso Prévios desde 2015, quando a gente ainda precisava colocar os salários lá, 1 a 1, e gerou uma relação, né, de amor com o Prévios.
com a interface, com tudo, e eu termino usando o Previs preferencialmente. Quando eu tenho alguma dúvida no cálculo, eu vou mostrar algumas dúvidas aqui, algumas coisas bem interessantes, aí eu vou para os outros para conferir. Às vezes eu faço 2, 3 cálculos para ver se bate, se está tudo certo. Porque tem algumas situações que a gente precisa tomar uma decisão muito importante. Como, por exemplo, dizer ao cliente, desista desse benefício que você vai conseguir outro melhor. Né? Tenha calma, esqueça esse negócio de atrasado aqui e a gente vai conseguir outro. Então, eu preciso estar muito segura de que aquele valor está certo para eu não incorrer em erro, certo? E agora uma coisa importante, né? Carência e tempo de contribuição. Como é que funciona, pessoal? Para fins de carência, recolhimento em atraso não funciona. Então, tem que ser Caxias. O dia de pagar é dia 15, tem que ser dia 15, minha gente. Salvo se o dia 15 cair num dia não útil. Se não, é até o dia 15. Dia 16 eu estou pagando em atraso, certo? E parcelas pagas em atraso não contam para fins de carência. Elas contam para fins de tempo de contribuição, mas para carência não. Então, muita atenção com os pagamentos. Orientem sempre nesse momento do planejamento. Olhe, meu cliente, pague direitinho, religiosamente, até o dia 15. Não esqueça, porque isso pode ser uma coisa importante no momento de pedir o benefício previdenciário, certo? Retroação da DIC, já ouviram falar? Data de início da contribuição, está lá no artigo 23 e seguintes da IN 77, de novo, né? Citando aqui só a instrução normativa. Então, por exemplo, eu disse a vocês, né, que eu fui dentista antes, eu me formei em 2001, nunca contribuí, sabia nem que precisava se inscrever no INSS, e em 2003 comecei a trabalhar lá na Prefeitura do Cabo. Eu acho que tem até uma contribuição antes, 2002, eu acho, numa sociedade de dentistas aí. Resultado, efetivamente, eu comecei a trabalhar em 2001. Eu me inscrevi no CRO, eu comecei a fazer cursos de pós-graduação, eu já tinha consultório. Então, eu posso pedir a retroação da minha DIC, da minha data de início de contribuição? Posso. Então, eu vou lá, faço a comprovação de que, de fato, eu já estava trabalhando e eu repito, se for um advogado, os processos que foram distribuídos no seu nome nesse período. Afinal, ele não tem nada, não está... Não tem que fazer, né? Meu gente, precisa de prova. Como é que eu vou provar que eu estava trabalhando se eu não tenho nada? Eu ficava fazendo na OAB do meu colega, então você não estava efetivamente exercendo a atividade, certo? E aí isso pode ser utilizado para fins de tempo de contribuição, certo? Percebam que carência é uma coisa e tempo de contribuição outra. Ainda lá na IN 77, né, o período em que o segurado tem exercido atividades na mesma categoria ou em categorias diferenciadas, como empregado, trabalhador avulso, doméstico e contribuinte individual, e que não tenha ocorrido perda da qualidade de segurado entre os períodos de atividade, será computado como carência. Então, é outro detalhe. Perdi a qualidade de segurado, voltei para o sistema, paguei a primeira atrasada, a segunda atrasada, minha gente, só vou recuperar, né? Só vou ter uma guia dessa, valendo como carência se eu pagar em dia. E eu só posso fazer as contribuições dos períodos que eu fiquei, né, em aberto, se eu não tiver perdido qualidade de segurado. Eu vi uns processos recentes do INSS que ele colocou lá no finalzinho períodos de qualidade de segurado. De tanto a tanto tinha, de tanto a tanto não tinha, bem direitinho. Então, na dúvida, né, de qual período ele tinha qualidade de segurado, já estava lá no processo administrativo. Eu quero recolher esse trecho aqui, que tem 5 parcelas em atraso. Entra lá, emite as guias, se for dos últimos 5 anos, se não, vai ter que pedir ao INSS, está um problema grande, vice Felipe. Não sei se já passasse por isso, eu estou com um processo para emissão da CTC, que o INSS deu um despacho, dizendo que para eu ter a certidão de tempo de contribuição daquele período, eu precisava indenizar 2 anos, 93 e 94 do meu cliente. Eu disse, ok, eu quero pagar, né? Aí ele respondeu de volta. Mas é porque o sistema não está gerando as guias.
a gente está fazendo adequação ao decreto 10.410 e a gente não está conseguindo emitir guia para pagamento e não tem previsão. Aí que ótimo, né? Como é que se resolve? Eu quero pagar, você que emite, não tem como emitir, porque está fazendo adequação, não tem prazo e eu tenho urgência na minha certidão de tempo de contribuição. É um dentista policial militar que precisa desse tempo para se enquadrar nas regras da Polícia Militar, que são vigentes até 31 de dezembro desse ano. E aí, como é que faz? Já entrei com mandado de segurança, o INSS diz que não tem como, e a confusão está nesse nível. Então, prestem atenção nesses tempos, né, nos períodos que precisam ser indenizados, façam as programações para quem precisa levar CTC com muito tempo de antecedência, porque senão não vale. Gabi está perguntando aqui uma coisa interessante. Residência médica serve para comprovação? Pessoal, residência médica é considerado como estudo e não como atividade profissional, certo? Uma pós-graduação, sim, mostraria que ela, se bem que a pós-graduação mostra que ela está em atividade, e não necessariamente que ela está atuando como médico, certo? Teria que ter um vínculo profissional de fato. Aqui, ó, simulação, isso foi um processo que a gente teve sentença ontem, anteontem, por sinal. Veja, o INSS reconhece aqui, ó, 181 meses de carência, dando para essa cliente 30 anos e 25 dias de tempo de contribuição. Quando vem depois aqui no processo administrativo do indeferimento, ele me diz que ela tem 176 contribuições, minha gente, de carência. Como assim, né? Isso foi em setembro de 2019, ela fez o pedido uns 4 meses depois e a carência dela ainda diminuiu. Qual era o grande detalhe dessa cliente? Ela tinha quase 14 anos, ou seja, metade do PBC dela afastada por auxílio-doença, que não é mais auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária acidentária. E o INSS não reconhecia. Muito embora, numa primeira contagem, ele dissesse que estava ok, a carência, na segunda, ele disse que não, a gente conseguiu reverter judicialmente. Analisar as atividades, inatividades, que é essa história aí dos afastamentos por doença, salários de contribuição. Ver os vínculos, pessoal, bem direitinho. Comparar com o CNIS, olhar a carteira, perguntar que atividades exerceu, se foi promovido, se a carteira está atualizada, quais são as informações divergentes, o que é que está lá com extemporâneo, né? Benefício por incapacidade, se foi acidentário, se foi comum, o que foi, né? Se era segurado obrigatório, se contribuiu, se pode indenizar. Lembrando que para a indenização, que é o pagamento das parcelas em atraso, eu preciso ver, né, se eu não perdi qualidade segurada, para não gerar uma guia. Eu vi um cliente pagando um dia desses, senão eu paguei 20 mil, eu disse, meu Jesus do céu, não adianta de nada aqui. Né? Então, imagina eu mandar alguém pagar 20 mil e que não vai contar para o que eu quero. Certo? Então, cuidado com o dinheiro dos outros, façam a conta direitinho. Salários de contribuição, muitas vezes a pessoa olha assim, olha, esse valor está muito baixo. Eu disse, mas é o que deu no sistema. Peraí, vamos olhar. Quando vai ver, eu gosto de fazer isso muito com o cliente. Vocês conferem aqui os salários. Ô, Cistinaide, eu não ganhava 2 mil, não. 2 mil era meu salário, mas eu recebia 10 de comissão por fora. Eu disse, e aí? Qual a comprovação dessa comissão que tu recebias por fora? Putz, não tinha, recebi em dinheiro. Não tem. Entrou com ação trabalhista? Teve isso reconhecido numa ação trabalhista? Sim ou não? Não, não fiz nada. Tem que fazer também, perder, né? Ações trabalhistas também, períodos reconhecidos em ação trabalhista, está lá no enunciado 3 do Conselho de Recursos. Preciso levar o processo de capa a capa para ter esse período reconhecido, certo? Outro CNIS aqui, vê só, pessoal. Tudo período considerado como extemporâneo. Vê que bomba aqui. Eu preciso de todos esses comprovantes, porque ela está na condição de contribuinte individual. Aqui, ó, essa data fim também é a confusão lá no INSS, certo? E aqui os vínculos que mostram período extemporâneo, vínculo de RPPS, preste atenção nisso. Quando a gente puxa o CNIS, eu puxo tudo, todos os vínculos que estão lá do meu cliente. Só que os vínculos de RPPS vão contar para um outro sistema, tá? Então, às vezes a pessoa desapercebida faz o cálculo, você tem 40 anos. Aí a pessoa fica, 40 anos?
Quando você vai ver, 20 desses são do RPPS, que ela não vai utilizar para o INSS, certo? Então, perguntem, ó, esse período do município do Recife, esse período do município de Pojuca, você vai querer trazer para o INSS? Esse vínculo está ativo? Ou você vai ter uma outra aposentadoria por lá, certo? Sempre perguntando. Ó, esses aqui, vejam quantos símbolos tem nesse, ó. Irem acceder, remuneração que possui parcela de acordo, convenção ou dissídio coletivo. Irem reclamação trabalhista, remuneração possui parcela de reclamação trabalhista. E por aí vai, certo? IDT, indicador de demanda de natureza trabalhista. PREC menor mínimo, recolhimento abaixo do valor mínimo. E por aí vai. Então, não precisa ficar preocupado com esse monte de sigla. Só o doutor Sérgio sabe tudo isso decorado. A gente vai para a tabela, tem a legenda e a gente vê tudo bem direitinho. Fiz análise dos direitos todos, documentos, e agora? Eu vou dizer ao cliente, ó, você tem direito a um benefício já adquirido nas regras anteriores. Ou você se enquadra na regra de transição. Quando eu tenho alguém da minha idade, né, 40 até 49, 50 anos, 48, por aí, fala assim, meu irmão, com esse tico de tempo de contribuição, tu vai lá para 2029, 2032, já tem uma noção do tempo, porque é tudo da minha idade, mais ou menos, eu já sei que vai para a regra geral, 62 ou 65 anos de idade, certo? Mas óbvio que eu vou lá para o sistema fazer a conta, né? Eu não chuto, pessoal. Né? Eu já tenho uma noção de qual o tempo de cada pessoa. Eu vou fazer o cálculo da RMI, renda mensal inicial, vou ver se tem fator previdenciário, se a pessoa deve continuar contribuindo, se deve aumentar as contribuições, ou se isso não vai impactar. Eu tenho uns casinhos aqui recentes para mostrar para vocês. Umas simulações de cálculos. Felipe, já deixo aqui, né? Gostinho de quero mais, né? Dá para a gente fazer mais uma aula aí, de mais 1h30, só para fazer um monte de cálculos, que é algo que eu realmente gosto muito. Esse caso, pessoal, foi de uma professora. Foi uma coisa assim, foi uma daquelas que eu usei vários sistemas. Ela chegou para mim e aí ela fez, Sinaide, eu já dei entrada na minha aposentadoria e não saiu ainda. Aí eu disse, tá certo, vamos fazer uma análise aí da sua aposentadoria. Aí fiz os cálculos. Ela tinha pedido antes da reforma, em janeiro, deixa eu ver se eu botei a data aqui. Cadê a data? Não coloquei, ó. Ela tinha pedido antes da reforma o direito adquirido, que dava R$ 2.789. Então, ela já chegou com o pedido feito, que tinha sido indeferido, porque não tinham reconhecido uma certidão de 4 anos de professora. Aí ela chegou para conversar comigo. Ela fez, eu já entrei com recurso com um advogado, mas não saiu do canto, não sei o quê. Quando eu entrei no INSS dela, não tinha recurso nenhum. Aí eu disse, dona Sônia, não tem recurso aqui. Agora, deixa eu fazer os seus cálculos. Eu fiz isso com ela na hora, né, na consulta. Aí eu fiz o cálculo, aí deu isso aqui, 3.809. Na data, né, que eu estava fazendo os cálculos, foi exatamente dia 18 de março de 2020. Aí eu, caramba, aí fiz o outro, eu disse, meu Jesus do céu, que diferença danada. A regra nova, a gente está acostumada a pensar que a emenda constitucional 103 é sempre pior do que o direito adquirido, porque antes a gente descartava 20% e fazia a média de 80% maiores. Aí eu disse a ela assim, Sônia, vê só, eu estou fazendo o cálculo aqui, já fiz umas 4 vezes aqui enquanto a gente conversa, e está dando uma diferença muito grande. E regra geral, eu expliquei, né? Antes era melhor e agora é pior. Deixa eu fazer esse cálculo de novo, mais algumas vezes, para eu confirmar se isso é de fato o melhor para você. Porque se for isso, a gente não vai judicializar, a gente vai deixar esse benefício para lá, né? E a gente vai fazer um novo pedido com essa nova DER, que vai ser mais vantajosa para você. Certo? Certo, doutora? Fiz o cálculo aqui, ó. No cálculo jurídico, bateu, vê, 3.875,61, aqui 3.809,43. Tá certo, né? Gente, eu fiz esse cálculo. Não foram 5 vezes, não, foram 1.000. Aí fui para lá, fui para cá, eu disse, tá certo. Chamei ela de volta no escritório. Aí eu disse, Sônia, veja,
Você vai perder os atrasadozinhos, são aí 7, 8 meses. Mas você vai ganhar pro resto da vida R$ 1.000 por mês. Aí ela falou, doutora, eu não tenho nem o que pensar. Eu disse, pois é, eu também acho que não tenho o que pensar, né? Vamos embora? Vamos embora. Temos entrada na aposentadoria dela, no dia 18 de março de 2020, é a cartinha de concessão dela aí. Ainda ganhou R$ 200 a mais do que eu tinha previsto, né? Quando chegou, ela fez de 4 mil, eu disse, meu Jesus, que aleluia. Pense que essa professora, né, love comigo, ela ia ganhar 2.700, ela está ganhando R$ 4.000, porque a pessoa não fez cálculo. Ia insistir, ia fazer recurso, ia judicializar de uma coisa que não era o melhor benefício para ela, tá? Então, esqueçam essa questão dos atrasados. Eu quero os atrasados. Peraí, meu gente, e o cliente, o que é melhor para ele? Receber um montão de atrasado e passar o resto da vida perdendo 1.000, certo? Então, façam conta, né? Bem criteriosas. Aqui, uma que eu fiz também anteontem, eu acho. Ela chegou com esse cenário, primeiro. Com as contribuições que ela tem, hoje ela tem 21 anos de tempo de contribuição, né? 56 de idade, vai ter que chegar até os 62. Com o que ela vem contribuindo hoje, ela é psicóloga, ela vai se aposentar com as regras que a gente tem hoje, né? Se nada mudar, em março de 2027, com 2.237. Ela fez sinal de se aumentar esse valor. Aí eu disse, vamos fazer a conta. Eu disse, olha, vamos aumentar para o teto. Aí a gente fez a conta com o teto, que hoje é 6.433,57. Se ela começasse a complementar, porque ela faz consultório, receber o que ela recebe hoje, lá do estado de Pernambuco, como prestadora de serviço, que é R$ 2.500, e pagasse a diferença para o teto, como contribuinte individual, até 2027, são 6 anos, ela vai ganhar R$ 3.260. Aí eu disse, tua guia vai dar quase R$ 800, 787. Consegue pagar? Ela, poxa, Naide, vai ficar pesado. Eu não ganho esse dinheiro todo no consultório para fazer, não. Eu disse, então vamos para o meio termo. Volta, faz conta. Eu disse, se fosse R$ 500 por mês, você consegue pagar? Ela, não, 500 dá para pagar. Eu disse, então pronto. Se você ficar recebendo os 2.500 do Estado e pagar mais 2.500 como salário de contribuição, como contribuinte individual, tu vai ganhar 2.791. Vejam que a data da aposentadoria é a mesma. O que está mudando é a provável RMI. Ela disse, não, esse é o contexto ideal. Aí eu disse, olha, agora veja bem, essa conta é considerando que você continue trabalhando no Estado até 2027. Se você perder o vínculo do Estado, esses 5.000 vai ter que sair do seu bolso, ou seja, 20% vai ter que ser 1.000 todo seu. Entendeu? Isso está escrito lá no finalzinho do meu parecer, para não ficar nada em dúvida. Ela disse que eu vou ganhar, mas eu disse que ela precisa pagar em cima dos 5.000, certo? Aqui mais uma. Nossa, essa foi outra punk rock. Veja essa cliente, minha gente. Ela deu entrada na aposentadoria em 1/1/2019. Uns 15, acho que saiu rápido esse benefício. Em março, ia dizer 15 dias. Em março de 2019, saiu a aposentadoria dela. Aí eu estava no atendimento, no sindicato de urgência, no plantão, ela chegou, desesperada. Xinade, saiu meu benefício. Eu disse, aí, tá triste? Ela, não, tô muito triste. Eu disse, que foi que houve? Ela fez, Xinade, olha o valor que eu vou receber. R$ 3.500. Eu disse, mas você estava esperando o quê? Ela fez, Xinade, eu contribuo no teto. Minha vida inteira, praticamente. Eu disse, peraí, vamos fazer a conta? Aí fui fazer a conta, né? Olha o valor dela, minha gente, que era para receber. Na época, lá, 1/1/2019, ela estava com 85 pontos, não se enquadrava. Aí estava pegando esse fator previdenciário, matando, né? Vejam, de 5.265, a bichinha ganha 13.500 para o resto da vida, tendo contribuído no teto a vida inteira. Ela é bancária da Caixa Econômica, salário super alto. Aí, o que é que eu disse a ela? Se Thelminha, meu amor, cartinha pedindo desistência do benefício. Bora, simbora. Daqui, janeiro de 2019. Gente, olha as datas aqui. Janeiro de 2019. Eu disse, quando for dia 1 de junho de 2019, a gente vai fazer um novo pedido. Doutora, a senhora faz para mim? Eu disse, eu faço com o maior prazer do planeta. Agendamos. 1 de junho de 2019. Dia 30, a gente fez o cálculo, conferimos o que a gente já tinha feito. Está aqui, criatura. Tu vai dar um pouquinho maior, né? Porque foi um tempo depois.
5.382. E assim foi. Thelma foi lá, a gente fez um novo pedido e ela recebeu os 5.382 por 4 meses de diferença, minha gente. Janeiro 19 para maio de 19, certo? Então, cuidado, vejam que diferença. Quase R$ 2.000 para o resto da vida. Mês a mês, minha gente, vê que diferença. Aqui, a cartinha dela de cancelamento, a gente fez junto, protocolou, disse que não queria e cancelamos o benefício, certo? Bem na hora, né, Felipe? Eu sou a rainha do horário. Muitíssimo obrigado, pessoal. Passaria aqui a noite todinha fazendo cálculo com vocês, mostrando um monte de situações, porque realmente o dia a dia é esse, né, de cálculo. Eu vivo com a calculadora na mão e não dá para a gente fazer nada sem isso. Muito obrigada a todos que estiveram aí presentes com a gente e estou aqui aberta para as perguntas. Obrigado a você, Chinai, por esse verdadeiro show aí, né? 1 hora falando, mas parece que foi 5 minutos, porque muito aprendizado, muita dica, muita coisa prática, né, que a gente vê no dia a dia. E pelos comentários aqui, a gente viu como realmente foi importante essa sua fala, né? E você resumiu muito bem no começo. Planejamento previdenciário, acima de tudo, é responsabilidade, né? Não é só você jogar lá, fazer o upload do CNI, jogar lá no sistema de cálculo e fazer uma observação rápida e entregar ao cliente. É preciso realmente aprofundamento, investigação, coisa que você falou aí. Isso é fundamental para que a gente possa realmente oferecer, que é o que o cliente espera, e que o planejamento previdenciário objetiva, né, que é trazer a melhor condição de aposentadoria, o momento ideal, especialmente quando a gente vê essa questão de RMI. Esses exemplos que você deu foi fantástico aí, né? Como é importante um profissional qualificado na vida do segurado, né? Então, parabéns aí por tudo, né? Pela sua advocacia tão responsável e tão dedicada e pela palestra de hoje. Antes de abrir aqui para ver se a gente tem algum questionamento, eu queria levantar para contigo, fazer um bate-bola aí em relação, você falou na questão da indenização, né, de competências anteriores. E assim, planejamento previdenciário também tem essa parte, você colocou aí muito bem, e eu vinha fazendo, né, de vários clientes, a possibilidade de você, por exemplo, você não tinha atingido ainda o tempo de contribuição, né, você indenizar aquele período ali, né, e o INSS vinha reconhecendo sem problema nenhum. Só que os últimos resultados não têm sido favoráveis, né? O INSS não está considerando nem como carência e também não considerando como tempo de contribuição aqueles pagamentos atrasados. Ainda que você tenha a parcela em dia e paga, né, para a partir daí contar como carência, e muito menos no tempo de contribuição. Não tem considerado e tem indeferido, né, a despeito, inclusive, do pagamento. No CNI está tudo limpinho, não tem extemporaneidade nenhuma, marcação, mas, efetivamente, não vem reconhecendo. A orientação que veio recente, né, para os servidores, como uma interpretação do decreto 10.410. Eu queria ver tua opinião em relação a isso e como é que o judiciário, que tu imagina que o judiciário vai se comportar em relação a isso, que vão surgir muitas demandas nesse sentido. Né? Muito, Felipe. Como eu disse, eu estou com esse processo administrativo para emitir as guias para indenização. Ele disse que nem consegue emitir as guias, então, problema sério, né? Porque eu não consigo indenizar. E eu acho até que é uma forma de bloquear também o direito, né? Segura aí um pouco. Felipe, eu acredito que o judiciário vai ser favorável, porque é uma coisa que estava prevista, né? Até o decreto 10.410, então não havia nenhum impedimento para isso. Agora, o que eu acho um absurdo é a gente precisar judicializar algo que deveria ser resolvido administrativamente. A gente termina gerando, né, um prejuízo para o cliente, não é a gente diretamente, mas, né, o sistema como um todo, de um benefício que ele só vai conseguir judicial e a gente construindo jurisprudência. Porque ainda é incipiente tudo isso, né? Então, eu penso de uma forma positiva. Por isso que a gente também tem que estar sempre preocupado como a gente vai construir essa tese. Né? Buscar os enunciados do próprio INSS, ver a legislação administrativa, ver as jurisprudências do Conselho de Recursos, porque se eles já vêm decidindo de um jeito, eles não podem mudar agora. E eu até tive um caso interessante de contribuições abaixo do salário mínimo, antes da reforma, e o servidor botou no despacho. Eu entendo que ela tem direito, mas
o sistema não está reconhecendo. Sugiro judicializar para reconhecimento do direito. Obrigada, eu preferia que você tivesse reconhecido, né? Já que você entende que ela tem direito. Mas, então veja, ele disse, eu entendo que ela tem direito, mas a orientação interna é de que não conceda. Tá certo, vamos brigar, né? Que não deveria ser, né? É verdade. E o servidor ele é muito adstrito à IN mesmo, né? A gente até entende. A IN funciona ali dentro do INSS como uma Constituição Federal mesmo. Então tem que seguir. Sérgio sabe disso, Sérgio está com a gente aí acompanhando, sabe disso muito bem. Deixa eu ver aqui, eu tinha visto uma pergunta. Professora, excelentes considerações, uma dúvida. Há uma segurança de fazer um planejamento de 7 anos diante das constantes reformas previdenciárias? Você já tocou nisso, né? Veja, é sempre importante alertar para o cliente. Como a gente alerta dizendo, eu vou entrar com processo judicial, mas eu não posso lhe garantir êxito, né? Vou fazer o meu melhor, mas eu não posso dizer que a gente vai ganhar. Mesma coisa no previdenciário, no planejamento previdenciário. Olha, isso são as regras de hoje, mas o próximo presidente, ou até esse ainda, no curso do mandato dele, pode vir e fazer uma nova lei e alterar, certo? Então, não existe essa certeza absoluta, infelizmente, pessoal. Era muito bom, né, Felipe? Quando a gente fazia aqueles cálculos, dizia, olha, você tem 25 anos de tempo de contribuição. Você pode contribuir 20% do salário mínimo. Eu estou vendo aqui que você contribuiu, né? 3 anos. Então, você pode pagar mais 3, tranquilamente no mínimo, e o resto você dá o gás. Era fácil demais fazer planejamento quando era 20% e 80%, né? Agora, não tem mais isso, né? Agora, os meninos, né, vão se diferenciar dos homens, né, pós-reforma aí, e as meninas das mulheres também. Roberto Alencar pergunta, sendo funcionário público, posso contribuir de forma individual para aumentar a minha renda? Questão da RMI, né? Veja, o servidor público tem algumas peculiaridades. Então, você só pode contribuir para o INSS enquanto servidor público na categoria de contribuinte obrigatório. Então, por exemplo, facultativo você não pode ser. E outra coisa, se são contribuições de entes diferentes, só se você for pegar o tempo do INSS para levar, mas eu também não posso levar um tempo que é concomitante, certo? Então, tem que ver essa estratégia de contribuição. Uma coisa que acontece muito, Felipe, eu já atendi muito, eu tenho muito colega que é professor de odontologia, o povo, como servidor, né, professor das universidades, dedicação exclusiva, ou seja, não pode exercer outra atividade, e o povo, não, só para eu ter outra aposentadoria, eu vou pagando. Perdeu o dinheiro, pessoal. Não pode. Você é impedido de ter uma contribuição pelo INSS. Senão, me aposentei da dedicação exclusiva. Posso agora você pode. Mas não pode pagar concomitância, senão o dinheiro vai para o lixo. E não pode pedir de volta, né, minha gente? Exatamente, não pode pedir de volta, é o que é pior. O INSS aceita, né? Vai para os cofres do Tesouro, mas fica lá sem você poder usar para nada. Incrível isso. Deixa eu ver mais aqui se surgiu alguma outra dúvida. O pessoal está elogiando muito. Tá. Claro, né? Show. Deixa eu ver se surgiu algum. Sérgio traz aqui uma situação em que, em relação à questão da indenização, né, que os cálculos serão feitos com base no que a pessoa recebe hoje quando é indenização. E são valores astronômicos. Porque existe desculpa. Porque existem duas formas, né, de cálculo da indenização. Se for dentro do período já atingido pela decadência, é de uma forma, né? E se for ainda dentro dos 5 anos, de outra. Mas pode falar. E uma coisa importante, Felipe, é que os sistemas de cálculo, eles fazem esse cálculo das atrasadas. Eles quase não sai. Já fazem esse mapeamento, né, de acordo com a média contributiva da pessoa. Então, se eu tenho a média contributiva alta, ele vai fazer os cálculos das atrasadas baseada no que eu sempre contribuí. Às vezes o cliente fala, mas deu muito alto. Eu disse, mas você contribuiu alto a vida inteira. Não dá agora para dizer que você quer contribuir no salário mínimo, né? Então, isso é um fator importante. E quando junta um período grande, a bomba é
É grande. Eu fiz um cálculo um dia desse, deu 149 mil. Eu disse, minha filha, é melhor contribuir para frente, né? Não tem nem o que pensar, né? Não tem condições. Que é outra decisão importante, né, que você, como diagnóstico, tem que passar para o cliente, que é essa questão da indenização. Né? Muita responsabilidade, porque é um dinheiro que vai ser... Muitas vezes o cliente até pede emprestado, vende um carro, né, vende um bem para poder indenizar, né, visando uma aposentadoria, e aí realmente a responsabilidade, como aquele tema que você falou no comecinho, é de fundamental importância, porque uma orientação errada causará um grande, né, prejuízo para o cliente. Então, realmente E muito outra coisa, importante Felipe, isso. fazer esse cálculo exato mesmo, né? Eu não Uhum. preciso de meses, dias e anos para fechar. Então, para que eu vou dizer a você, Felipe, contribua 4 anos? Se eu só preciso de 3 anos e 3 meses, né? Então, fazer o cálculo exato. Eu lembro de uma dentista que eu disse a ela, a gente vai precisar de 3 anos e 3 meses. E emitir a guia dos 3 anos e 3 meses. E foi a única aposentadoria na minha vida que foi deferida de imediato. Eu fui lá com ela no INSS, na Mário Melo. A servidora emitiu as guias para a gente na hora. Disse: olha, se vocês pagarem pelo Bradesco, entra no nosso sistema automaticamente. Aí você pode vir amanhã de manhã, que o benefício dela sai. Eu disse: sério? Sério. Aí saímos com a guia, a cliente pagou, chega, me arrepiei. No outro dia a gente voltou, sentou lá, a moça me deu a carta de concessão. Eu disse, meu Deus, eu não acredito. E com conversão de período especial, viu, Felipe? De contribuinte individual por categoria profissional. Eu disse, meu Deus, eu já tinha feito essa conta contando com isso. Então, eu já estava ali tudo no limite da conta, e deu certinho, né? 30 anos, um mês e não sei o quê. É muita responsabilidade. Imagina se eu estou do lado da cliente e é indeferido por um mês, porque eu errei a conta, né? Então, é muito sério, minha gente. Não é brincadeira, não. É fundamental definir os parâmetros direitinho, né? Definir. Sim. Porque mesmo quando a indenização, né, o pagamento vai ser computado, se você faz um cálculo ali, não, vou dar uma sobrinha aqui de 6 meses só para garantir, mas essa garantia custa caro, né? Então, se você tem como calcular, como tu disse, exatamente o tempo ali, é fundamental porque não deixa brecha para qualquer tipo de prejuízo. Roseno pergunta, sendo servidor público, serviços gerais, e resolve pagar as indenizações das contribuições anteriores, vai compensar? Eu acho que ele fala indenizar no RGPS sendo servidor público, né? Mas eu acho que é isso, né? Sendo servidor público, serviços gerais, e resolve pagar, indenizar as contribuições anteriores, vai compensar? A gente precisa ver aquilo que a gente tinha visto, né? A possibilidade dele atuar no RGPS também, não sei qual categoria, mas que ele fosse funcionário. Se é funcionário, também Uhum. não caberia indenização, porque a obrigação Isso. tributária aí, Rosendo, é da empresa. Então, caso a empresa não tenha água, a responsabilidade é dela e não cabe a você fechar essa lacuna. Perfeito. A gente não tem, deixa eu ver se lá atrás tem alguma coisa. Tu respondeste já a questão da residência, né, que eu vi aqui. Não está surgindo mais perguntas, não. Tem alguma observação, Chinalha, aí para fazer o fechamento em relação Felipe, a... realmente responsabilidade, eu acho que essa palavra é muito determinante em tudo, lógico, É né? verdade. Mas quando a gente fala em pagar, em desembolsar um dinheiro que muitas vezes as pessoas não têm, é importante a gente ter muita cautela, né? E pensar muito no que eu queria para mim. Porque você fala, não, mas R$ 100, é o que eu disse no começo da palestra, não vai fazer diferença. Faz diferença, minha gente, é um gás, né? É uma feirinha, são coisas importantes e vão fazer diferença na vida do segurado. Então, pense no melhor benefício para vocês. O que é que eu queria para mim? Né? Eu queria R$ 100 a menos ou R$ 100 a mais? Eu queria 1.000 a mais ou 1.000 a menos? Então, façam o melhor para o cliente, para vocês, pensando que seria para vocês. Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que levar no coração, né? Em tudo que a gente fizer. Exatamente, né? Sensibilidade e humanismo também no trato com o cliente, né? Questão da empatia, se colocar no lugar. E tudo isso envolve responsabilidade. Minha amiga, eu queria te agradecer demais, né, por esses ensinamentos, essa 1 hora e pouco que a gente conversou aqui. Realmente ficou muita informação importante, né, para a advocacia que acompanhou com a gente aqui atentamente durante esse tempo todo. Quando pensei no tema, né, que foi tão pedido
pelos presidentes de sub, a gente via nos grupos também planejamento previdenciário, a gente sabe, né, que realmente é o momento, né, de tratar esse tema. Eu pensei em você na hora, né, e realmente acertei na mosca, né, porque você realmente deu um show hoje. A didática, a forma como coloca, indo nos pontos mesmo ali importantes. Então, foi fundamental. Obrigado mais uma vez, e a gente espera fazer novos encontros, né, com esse tema também, que sempre ainda é esgotável, e agradecer também a todos que estiveram com a gente esse tempo, agradecer aos membros da Comissão de Seguridade Social que também estiveram aí apoiando o evento, e até a próxima, né? Mais um momento de aprendizado que virá aí nos próximos dias, sem dúvida nenhuma. Obrigado. Obrigada, Felipe. Boa Tchauzinho, noite a pessoal. todos. Boa noite.